Quero te convidar a abrir a palavra do Eterno, livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo de número 8. Profeta Isaías, capítulo 64, versículo de número 8. Todos acharam? A palavra do nosso Deus nos diz assim: mas agora tu és o nosso Pai, ó Senhor, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Eu vou repetir. Mas agora tu és o nosso Pai, ó Senhor, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das tuas mãos. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai de amor, nos rendemos a Ti nesta manhã. Estamos prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Fale com cada vida que veio a este lugar. Que não seja o que eu quero, mas aquilo que o Senhor deseja. No nome de Jesus, diga amém. Aplauda a palavra de Deus. O tema deste domingo: nas mãos de Deus. Quem aqui se sente assim nas mãos de Deus? Faz assim. Glória a Deus. Então, se você está nas mãos de Deus, se prepare, Ele vai trabalhar na sua vida. Deus tem uma maneira toda especial de tratar com a gente. E às vezes Ele entra em algumas áreas da nossa vida que a gente até não gostaria que Ele mexesse, humanamente falando. Mas Ele é Deus, é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que realiza. E então Ele vai trabalhar na sua vida hoje de uma maneira toda especial. Mas antes de entrar aqui nesse texto, eu quero usar como uma introdução a história de Onésimo. Quem aqui já leu na Bíblia sobre Onésimo? Meu Deus, pouca gente. Agora, se eu falar assim, a carta do apóstolo Paulo a Filemon, você vai lembrar da história. Onésimo era um escravo. Naquela época era permitido ter escravos. E Onésimo, ele servia a Filemon. E um dia, e Filemon, melhor dizendo, explicar melhor para vocês, ele era crente, era um servo de Deus, era alguém que temia ao Senhor, tinha uma igreja na casa dele. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Filemon, ele faz uma saudação à igreja que estava ali na casa dele. Então um dia Onésimo decide furtar, pegar algo de valor ali na casa do seu senhor e fugiu para Roma. E lá em Roma ele teve um encontro com o apóstolo Paulo. Paulo estava preso em uma prisão domiciliar. Não me pergunte como, de que forma, a gente pode até conjecturar que ele teve um encontro com alguém da equipe de Paulo que o levou ali à casa onde Paulo estava. E então Paulo ministra na vida deste homem. Paulo discipula ele. Aí chegou o momento de Paulo devolvê-lo a Filemon. E então o próprio Paulo manda a carta endereçada a Filemon pelas mãos do próprio Onésimo. Agora imagine, o servo voltando para casa, da qual ele havia fugido. E Paulo ainda diz assim: se ele te causou algum prejuízo, ponha na minha conta. Porque a lei romana dizia o seguinte: que se você abrigasse um escravo foragido, você deveria pagar por todos os dias que ele ficou longe do seu senhor. E Paulo diz: olha, põe na minha conta. Mas Paulo também diz: ele é útil para mim, ele também será útil para você. Assim como ele foi inútil no passado, agora ele vai ser útil. Receba ele não como um escravo, mas como um irmão. Queridos, não a Bíblia, mas a história vai narrar, a tradição, que Onésimo
se tornou uma pessoa tão assim espiritual, tão abençoada por Deus, se tornou um líder, chegou a ser bispo daquela igreja. Todos nós temos oportunidades na nossa vida de cumprirmos o nosso chamado, o projeto, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Quando nós lemos esse texto, Isaías está dizendo que nós somos o barro e Deus, Ele é o oleiro. É Ele que vai dar a forma, é Ele que vai trabalhar na minha e na sua vida. Agora, se tem algo que Deus espera da minha pessoa, da sua pessoa, da minha vida, da sua vida, é a santificação. Santificação é processual. Deus, Ele vai trabalhando e a cada dia você vai melhorando. E quando a gente lê as cartas de Paulo, quando a gente lê de João, de Pedro, vão dar esse destaque especial à santidade, à santificação. Em Hebreus 12, versículo 14, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Deixa o oleiro trabalhar na sua vida. Você é esse barro que o oleiro está fazendo uma obra. Quanto mais Deus trabalha na minha vida, mais as impressões digitais dele ficarão em mim, ficarão em você. Há algo de Deus, há um toque de Deus na sua vida. Quantas pessoas aqui chegaram arrebentadas, quantas pessoas chegaram aqui nas drogas, quantas pessoas chegaram aqui com a vida toda destruída. Mas aí, ao entrar na olaria de Deus, o Senhor foi amassando o barro, o Senhor foi trabalhando, e hoje são pessoas honestas, são pessoas dignas, trabalhadoras, esforçadas, dedicadas, pai de famílias, tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Diz amém. Então, utilizando essa metáfora que Isaías nos apresenta, do barro nas mãos do oleiro, eu quero destacar aqui, o primeiro ponto é que o barro não tem valor. O barro não tem valor. Você já viu duas pessoas brigando por causa de barro, de argila? Você já viu as nações entrando em conflitos, em guerra, porque estão disputando uma região que tem muito barro? Não. Há brigas por ouro, prata, né? Há contendas aí por coisas de grande valor. Por barro você nunca vai ver ninguém brigando. Queridos, o barro não é raridade. Você você vai encontrar com facilidade. Se você procurar por aí, você vai encontrar barro. Então, não é algo raro. E às vezes eu fico pensando, como que tem gente que pode se achar alguma coisa? Como que tem pessoas que deixam o orgulho, a soberba subir a sua cabeça e se achar superior às demais pessoas? Billy Graham, o maior evangelista do século passado, o homem que levou milhares de pessoas a Cristo, o homem que quando ministrava nos estádios lotados, as pessoas eram impactadas pelo poder da palavra. Mas este homem tinha um auxiliar, um pastor, alguém da sua confiança, que sempre quando ele descia do altar, essa pessoa já estava instruída pelo próprio Billy Graham a dizer para ele mesmo, para Billy Graham: você não é nada. Billy, você não é nada. Aponta o seu dedo para cá assim. Fala assim: Adailton, você não é nada. Gente, está muito baixo. Vamos lá, 1, 2, 3. Você sabe por quê? Porque nós somos barro, nós somos pó. A Bíblia diz que o homem veio do pó e ao pó tornará. Um dia Nabucodonosor achou que era alguma coisa, e ele então começa a admirar aquilo que ele havia construído, aquilo que ele havia feito. O homem era o rei, o imperador da maior nação da época, que mandava em quase todos os povos. E um dia, Deus fez ele reconhecer que ele não era nada. Ele foi a comer pasto com os animais.
Um homem que era prepotente, orgulhoso, soberbo. Deus mostrou para ele que ele não era nada. Nós somos barro. Nunca permita que Satanás trabalhe na sua vida achando que você é alguma coisa. É bem verdade que algumas pessoas vão se destacar, é bem verdade que Deus vai usar muita gente de uma maneira toda especial, ou então, seja na área que você trabalha, na área que você tem o seu ofício, mas sempre que a humildade, a simplicidade seja a sua marca, isso vai glorificar o nome do Senhor. Queridos, o que eu entendo também é que o barro é frágil. O barro é frágil, diferente do ferro, diferente do cobre, né, e de outros metais, né? O barro é frágil. O barro é muito frágil. E o próprio Jeremias, no capítulo 19, versículo 10 e 11, não precisa abrir. O povo de Judá estava se achando autossuficiente, sabe? Soberbos, orgulhosos. E Deus estava falando o que estava por vir. Deus estava dizendo que o inimigo estava se aproximando e que eles seriam levados cativos, e eles estavam ali soberbos, orgulhosos. E o Senhor usou profetas. Deus falou de uma forma tremenda com eles, mas eles não deram ouvidos. Jeremias foi instruído pelo Senhor a pegar uma botija e então levar diante deles e jogar no chão. E ali o Senhor estaria sinalizando, dizendo: aqui, isso que eu fiz é o que vai acontecer com toda a nação de Judá. Que a nação, assim como aquela botija foi espatifada, a nação também seria espatifada, seria quebrada. Como que dizendo, não ia sobrar nada, por causa da soberba, por causa do orgulho. Queridos, outra coisa que eu entendo, que o barro não tem querer. Não tem querer. Isaías 45, abra aí comigo a palavra de Deus. Isaías 45. Versículo de número 9. Ai daquele que discute com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Por acaso o barro dirá ao que o formou: que fazes? Ou dirá a tua obra: não tem mãos? Vou repetir a parte inicial que diz assim: ai daqueles que discutem com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Por acaso o barro dirá ao que o formou: o que fazes? Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, que o meu querer seja o teu, que o teu querer seja o meu. Entenda uma coisa: não somos nós que dizemos para Deus o que Ele precisa fazer. Nós vivemos numa época onde se prega um evangelho, onde parece que Deus é o servo e nós somos o Senhor. Na verdade, Deus precisa trabalhar em nós, nos ajustar, sabe, trabalhar de uma forma tremenda para que a gente possa reconhecer quem Ele é, e que tudo que Ele faz é bem feito, e que as coisas não tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito dEle. Busque a vontade dEle. Queridos, eu não vou dizer para Deus: Senhor, esse jeito que o Senhor está me formando aí, não, Senhor, faz desse jeito, faça de outro jeito, Senhor, desse jeito não. O barro não tem querer. Se Ele é o teu Senhor, deixa Ele trabalhar. Você ainda está nas mãos de Deus, amém? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Olha para quem está ao seu lado, diga: meu irmão, Deus está amassando. Escute, Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 4. Ele recebe uma palavra diferente da parte do Eterno. Jeremias estava possivelmente deitado ou sentado, a Bíblia não especifica, mas o Senhor disse assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. Ele poderia dizer: mas Senhor, aqui está tão gostoso, fala comigo aqui. Mas ele era obediente. Ele desceu
Deus tinha uma palavra para entregar para ele, para a nação, para o povo, e era da forma que o Senhor queria, não do jeito dele. E ele foi à casa do oleiro, e quando ele chega lá, ele percebe que o oleiro está com a roda girando, com barro em cima, e ali está formando um vaso. De repente o vaso se estraga, e então ele pega novamente e refaz um lindo vaso. E o Senhor diz, aí chegou a hora do Senhor falar: não poderei eu fazer de vós como este oleiro? Escute, na olaria de Deus não tem lixeira, não tem um canto onde aquilo que não presta é jogado. Não. Se você está nas mãos de Deus, mesmo que você venha falhar, você venha errar, você está nas mãos dele. Ele vai te refazer. E digo mais, vai fazer um vaso mais lindo do que era antes. E se você entrou aqui com a tua vida machucada, se você entrou aqui, sabe, decepcionado com a vida, com pessoas, ei, calma, calma, calma. Você está nas mãos do oleiro. Ele está trabalhando na sua vida. Oh, glória, amém. Está nas mãos de Deus, amém. Glória a Deus. Que haja essa disposição. Se a gente está nas mãos de Deus, se Deus está trabalhando, receba a palavra de Deus no seu coração, com alegria, e coloque em prática, da mesma forma como aconteceu com o próprio Isaías, né? No capítulo 6, no versículo 8, Isaías 6, 8, ele vai dizer assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que a gente passa por esse processo, depois que o Senhor vai nos dando essa forma, quando Ele nos prepara, e a gente escuta a voz dEle, quem vai por nós? E ali Ele se dispôs: Senhor, envia-me a mim. Queridos, que possamos ter a mesma disponibilidade que teve Maria, quando ouviu a mensagem do anjo. Então disse Maria: aqui está a tua serva, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Sabe, às vezes a gente quer fazer uma adaptaçãozinha aqui e outra ali, mas que cumpra-se na nossa vida a palavra de Deus, aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele deseja. Que possamos fazer como Paulo em Atos 22, 10. Quando acontece ali dele cair do animal, então perguntei: que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que está ordenado fazer. Levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. Um homem que perseguia a igreja, que prendia, que batia, que maltratava, está indo buscar outras pessoas que estavam servindo ao Senhor fora dos termos de Israel, de Judá, e então ter um encontro com o Senhor, e ali a vida dele é mudada, a vida dele é transformada. Ele agora é um novo homem, é um vaso que está na olaria de Deus. E ali o Senhor começou a trabalhar tremendo, poderoso na vida dele. Se tornou um vaso novo para a honra e glória do Senhor. Outra coisa que eu entendo aqui é que o barro é matéria-prima do oleiro. O barro é matéria-prima do oleiro. De onde que Deus te tirou? De onde que Deus me tirou? Diga: da mediocridade. Deus nos tirou da lama. Deus nos tirou de uma situação terrível. Deus nos tirou, sabe, do pecado, da miséria, das coisas erradas deste mundo. E o Senhor começou a dar forma. Daquilo que não tinha valor, Deus, Ele fez algo de grande valor. Hoje você é um vaso de Deus, amém, trabalhado por Ele. Agora, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7, temos escrito assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Ei, o vaso é de barro, mas tem um grande tesouro dentro dele. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor,
O vaso é de barro, mas tem um tesouro tremendo. Oh, glória! Quem tem o Espírito Santo? Pois é, cuide dessa riqueza, cuide desse tesouro que está aí na sua vida, no nome de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Então, queridos, há um trabalhar glorioso da parte de Deus, que pega a matéria-prima ali, o barro, tira a sujeira, as pedras, as folhas, coloca na roda e começa a trabalhar, e vai ali fazendo um vaso novo. O pedreiro que trabalha na nossa casa, a gente vai convivendo com ele, a gente vai conhecendo o que Deus fez, está fazendo, e como era também a vida dele antes. Pensa numa pessoa agressiva, pense numa pessoa que não levava desaforo para casa. Era ele. Ele participava de tudo que era festa, tudo que era bagunça, lá estava ele. E a mulher dele é uma vencedora, porque olha, aguentar e passar pelo que ela passou e não desistiu. E ali, às vezes eu fico escutando as histórias dele, sabe, as confusões que ele entrava, e se fosse preciso pegar em armas, ele pegava. Então era uma pessoa que sempre estava metida em confusão. Mas um dia esse homem nos conheceu e conheceu Jesus. Começamos a falar de Jesus para a vida dele. Abandonou a bebida, abandonou as festas, começou a participar do culto na nossa casa, ia participar do culto lá na igreja na cidade de Santa Isabel, e agora vai para o encontro com Deus, amém? Próximo encontro, vai passar, em nome de Jesus. E ele ainda vai estar lutando para levar a irmã dele, olha só, através dele, já se achegou à igreja, a esposa dele, o genro, a filha, a outra filha também, devagarzinho está se achegando. Você está entendendo por que Deus quer fazer de você um vaso novo? Amém? Se Ele fizer de você um vaso novo, as pessoas à sua volta serão tocadas, as pessoas à sua volta verão a diferença, a transformação. Se abra para o novo de Deus. Deus vai levantar pessoas aqui na unção e no poder do Espírito Santo, mas lembre-se, você é vaso de barro. A excelência, a glória pertence ao Senhor. O dia que você permitir que a soberba e o orgulho entre na sua vida, suba a sua cabeça, vai acontecer o que aconteceu no ato profético de Jeremias, jogando aquele vaso no chão, e ele se espatifou. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Amém? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Ministério de Louvor, como está a sua vida? Como você chegou a este lugar? Como estão suas emoções? Sua vida conjugal, sua vida sentimental, espiritual, financeira? Está bagunçado? Precisa de um toque especial do oleiro? Ele está aqui para trabalhar na tua vida. E eu quero convidar você, quero fazer uma oração por você, que quer colocar as suas mãos, a sua vida nas mãos do oleiro. Eu não estou fazendo um convite a uma religião, estou fazendo um convite a Jesus, que é salvação. Yeshua, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o oleiro divino. E se você quer estar nas mãos dEle, quer passar por esse processo de ser um vaso novo, a Bíblia fala de vaso de desonra e vaso de honra. Quer ser esse vaso de honra? Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Queremos orar por você. Enquanto o ministério de louvor, enquanto os ministros estarão louvando ao Senhor. Se você quer ter essa renovação na sua vida, se você quer entregar a sua vida a Jesus, mas eu já sou crente, mas a minha vida não está legal, está bagunçada, então venha, deixa o oleiro de Deus trabalhar na sua vida, em nome de Jesus.